Amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá. Tamo rumo a 5.000 inscritos. Parei para o estádio da escolha de vocês e a 2.000 inscritos, uma surpresa muito legal. Mas não, eu não trago o jogador amado em 3 dias. Eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time e não. Eu não faço o seu time ser campeão. Mas, se vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para o YouTube saber que estão gostando dos meus vídeos malucos. E a cada vídeo postado, vocês serem notificados com muito amor. E hoje é dia de um resumão especial. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer um resumão para cada grupo da Sul-Americana? Não, vocês não lembram porque eu não falei. Tô falando agora. E aqui vamos começar, tá? O resumão do grupo A, como ficou. Não, eu não resumi jogo por jogo, porque misericórdia. São 6 jogos cada equipe. Seria para eu resumir 24 jogos de cada grupo, não dá. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar como ficou a tabela do grupo A. O Independiente Medellín ficou em primeiro com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E teve só 7 gols contra, sendo que o saldo de gols a favor foi um 9. O Always Red teve 11, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, saldo de gol a favor 3, saldo contra 7. O Defensa e Justiça, que eu estava torcendo e não deu muito certo, ficou em terceiro lugar com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Um saldo de gols ficou menos 4 e gol contra foi 8. César Vallejo teve 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Saldo de gols, menos 8. Gol contra, 14. Foi bem ruim. Então, vamos começar pelo primeiro lugar, que foi o Independiente Medellín. O Independiente teve 6 jogos, terminou em primeiro. E a sua única derrota do Medellín foi o primeiro jogo, que foi Always Reds contra Independiente Medellín no dia 2/4. E deu a vitória do Always Red por 2-0. Já o segundo jogo foi Independiente Medellín versus César Vallejo, dia 10/4. Deu a vitória do Independiente Medellín por 4-2. Foi um jogo onde vale a pena rever de novo, tá? O terceiro jogo foi Independiente Medellín e Defensa e Justiça, no dia 25/4. Deu a vitória do Independiente Medellín, foi sua segunda vitória, por 2-1. O quarto jogo foi César Vallejo, foi o retorno do segundo jogo, que foi César Vallejo versus Independiente Medellín, no dia 7/5. Deu o Independiente Medellín de novo, sem dó de novo, porque o primeiro foi 4-2, o segundo foi 5-1. Só o mesmo saldo de gols. O quinto jogo foi a volta Defensa e Justiça versus Independiente Medellín, no dia 14/5. Deu empate em 1-1. Foi o único empate do Medellín. E o sexto jogo foi Independiente Medellín versus o Always Red. Foi no dia 29/5. Deu Independiente Medellín 4-0. Ao todo foram seus 13 pontos. Entendeu? Aí, minha gente, eu fiz de todo mundo em um vídeo só, tá? Fiquem tranquilos. Eu só preciso de tudo. Aí, minha gente, o Always Red ficou em segundo lugar com 11 pontos e teve os seus 6 jogos assim, ó. Vou contar um pouquinho pra vocês de como foi. O primeiro jogo foi o Always Red versus Independiente Medellín no dia 2/4 e deu o Always Red 2-0. O segundo jogo foi Independiente e Justiça e Always Red. Foi no dia 10/4 e deu empate 1-1.
O terceiro jogo foi o Always Red versus César Valeggio, dia 25/4, e deu o Always Red, 2-0. Já o quarto jogo foi o Always Red versus Defesa e Justiça no dia 7/5 e deu vitória do Always Red. O quinto jogo foi César Valeggio versus o Always Red, dia 15/5, deu empate em 2-2. Lembrando que no quarto jogo, contra o Defesa e Justiça, foi 3-0. Eu esqueci de falar o placar, tá? Ai, meu Deus. Olha, voltando para vocês. O terceiro jogo foi o Always Red versus César Carlejo, deu 2-0 para o Always. O quarto jogo foi o Always Red versus Defesa e Justiça, deu o Always de novo por 3-0. E o quinto jogo foi César Valeggio versus o Always Red, ficou no empate em 2-2. O sexto jogo foi o Independiente Medellín versus o Always Red, que deu a derrota para o Independiente Medellín por 4-0, tá? Foi a única derrota do Always Red e assim ele terminou em segundo lugar com 11 pontos. Se ele vence esse último jogo, ele terminaria com 13 em primeiro. Então, o último jogo era para definir o primeiro e segundo lugar. Já o Defesa e Justiça terminou em terceiro lugar com 5 pontos apenas. E teve apenas uma vitória de todos os seus 6 jogos que foram assim. O primeiro jogo foi César Valeggio versus Defesa e Justiça, dia 2/4. E deu a vitória do Defesa e Justiça, a única vitória, que foi de 1-0. O segundo jogo foi Defesa e Justiça versus o Always Red, que deu empate, 1-1. Aí, minha gente, o terceiro jogo foi Independiente Medellín versus Defesa e Justiça. Dia 25/4, deu Independiente Medellín 2-1. O quarto jogo foi o Always Red versus Defesa e Justiça, dia 7/5, e deu o Always Red por 3-0. O quinto jogo foi o Defesa e Justiça versus o Independiente Medellín, que deu empate no dia 14/5, ficou em 1-1. E o sexto jogo foi Defesa e Justiça versus César Caleggio, dia 29/5, e deu César Caleggio 1-0. Já o César Caleggio, que ficou em último lugar com apenas 4 pontinhos, teve os seus 6 jogos deste jeito. O primeiro jogo foi César Caleggio versus Defesa e Justiça, dia 2/4, deu Defesa e Justiça por 1-0. O segundo jogo foi Independiente Medellín versus César Valeggio, dia 10/4, e deu Independiente Medellín 4-2. O terceiro jogo foi o Always Red versus César Valeggio, dia 25/4, e deu o Always Red por 2-0. O quarto jogo foi César Valeggio versus Independiente Medellín, dia 7/5, e deu Independiente Medellín 5-1, que foi sem dó, meu jogo favorito da fase de grupo, do grupo A. De todos os jogos, eu acho que esse foi o meu favorito, 5-1 do Medellín. O quinto jogo foi César Valeggio versus o Always Red e deu empate em 2-2. E o último jogo foi Defesa e Justiça versus César Valeggio e deu César Valeggio por 1-0. E o jogo foi no dia 29/5. É isso, minha gente. Esse é o resumão do grupo A. Então, quem passou direto para as oitavas, se eu não me engano, foi só o Medellín. Foi direto para as oitavas, ok? Já o resto, a gente ainda não sabe como vai ficar. Deixa eu dar uma espiada para vocês, mas eu acho que o Medellín foi direto para as oitavas. E aí tem que aguardar o sorteio, tá? E o Always Red vai disputar uma vaga nas oitavas
na repescagem, ou melhor, nos playoffs, ok? Quem ficou em segundo disputa os playoffs. E quem ficou em primeiro vai direto para as oitavas. Explicando a regra, quem fica em segundo na fase de grupo faz um playoff, um jogo, para ver se vai passar ele ou quem tá vindo da Libertadores, que ficou em terceiro lugar, tá? É isso, amores. Esse é o nosso resumão da fase de grupo. Lembrando que a fase de grupo, você só encara o seu grupo. São 6 jogos de você contra o seu grupo. Então, esses 4 vão se enfrentar 6 vezes. 2 vezes cada um. Jogo de ida e jogo de volta, tá? É isso. Beijo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês demais. A Deus toda a honra e toda a glória por me permitir gravar e por permitir vocês assistir. Muito obrigada. Eu amo vocês demais. Vocês são fodásticos. E lembre-se, sem Deus não somos nada. Eu fui.